Olá, pessoal! Você está no canal Transformarte. Eu sou a Margarete Malta. Uso a arte para uma transformação. Uso a arte para consolar, para me distrair, para me divertir. Então você está num canal onde a arte é usada de uma maneira terapêutica para a nossa vida. Hoje vou trazer mais uma aquarela para vocês. Essa aquarela eu vou estar desenhando o barco, que é a parte mais complicada dessa aquarela, por isso é bom que a gente faça um esboço do barco. Aí para desenhar, vai da criatividade de cada um. Eu copiei um barco de uma outra foto, fazendo o contorno do barco o mais próximo. Na verdade, um barquinho, uma canoa, né? Uma coisa mais simples. Então você vai desenhar essa canoa, esse barquinho, para a gente ter uma referência. E com a tinta azul, nós vamos começar a pintar o céu e o mar. Lembrando que no meu estojo de aquarela, eu só tenho duas opções de cor azuis. Então, eu tenho um azul mais claro, outro azul bem escuro. Por isso, não vou ter muitos tons de azul diferente na minha aquarela. Mas se você tem um estojo com mais cores, melhor. A gente pode ir misturando o azul com o branco, mas não vai fugir muito da cor que já está aí no vídeo. Vejam que às vezes quando eu quero tirar o excesso de água ou eu quero deixar a parte mais clara, com o pincel seco você pode puxar um pouquinho a tinta que você acabou de colocar, bem aguada, então você consegue tirar um pouco do excesso dela com o pincel seco. Então você seca o pincel e tira onde você precisa tirar. Agora ali na linha do horizonte, a gente marca um pouco mais essa linha, espalha bem a tinta. O legal da aquarela é que ela vai secando, e conforme ela vai secando, a gente vai podendo fazer outras camadas por cima dela, para que fique com várias camadas, dependendo do que a gente quer fazer, ondas, nuvens. Isso vai dando o toque de camadas. Então vai esperando secar sempre a sua aquarela. E uma dica para você secar a aquarela um pouco mais rápido é você passar o seu secador de cabelo, se você tiver. O secador de cabelo em cima, se você tem pressa, já pintou o céu, pintou o mar e você quer fazer já alguns detalhes, você passa o secador de cabelo por cima dele, numa temperatura média e no mais baixinho da velocidade, que ela seca em segundos. E aí você pode continuar o trabalho. Com o lápis eu também dei uma contornada no que eu ia fazer de vegetação. Essa vegetação é meio árvores mesmo, com picos, né? E vocês percebam que eu vou fazer com um tom azulado também, azul escuro, preto. E aí quanto mais água e mais fraquinho você colocar de tinta, mais fraco vai ser no papel também. E aí vai dar mais aquele efeito de sombra quando secar. Quanto mais forte for a tinta e menos água, ela vai ficar mais forte. E aí você pode fazer esses contornos mais fortes depois. Vai do gosto de cada um tem um gosto. Você pode colocar na vegetação mais esverdeada, com mais verde ou com mais marrom, depende do que você quer fazer. Aquarela é uma coisa que você pode experimentar várias cores, pode não sair como você acha que vai sair, normalmente não sai como a gente quer, porque a aquarela ela fica diferente conforme a gente vai pintando. Então a gente precisa ter bastante experiência, fazer bastante desenho para a gente perceber os efeitos que ela vai dar e a gente já programar esses efeitos.
Mas quando a gente é iniciante, a gente não sabe muito bem o efeito que vai dar. Então percebam que agora eu tô com a tinta bem fraca para eu fazer um pouquinho mais de volume no fundo. Então, eu poderia ter feito isso antes? Sim, poderia. Mas aí no final eu resolvi fazer isso ao fundo, colocando a tinta bem fraquinha. Agora com o pincel seco, você consegue tirar o excesso de tinta dos cantos para a gente também fazer o reflexo na água. Vai do gosto de vocês mais uma vez. Se você quiser que as árvores fiquem mais definidas, aí você define mais. Se você quer que elas fiquem mais com tom de verde, você pode usar verde escuro, verde claro. Vai sempre do teu gosto, da tua experimentação. Ali na linha do horizonte, eu vou puxar um pouquinho mais as nuvens e também algumas montanhas ali ao fundo. Vai do gosto de vocês, mais uma vez, você acrescentar mais cor na sua vegetação. Eu, no caso, coloquei mais branco. Eu achei que ia ficar legal. Talvez numa próxima eu opte por fazer mais verde, né? Mais esverdeado. Para a parte do barco, como eu não tenho muitas opções de azul, mas poderia ter sido outra cor, poderia ter sido um marronzinho. Aí vai do teu gosto mais uma vez. Mas eu continuei nos mesmos tons aí do céu e do mar e fiz o barco azul. Então você vai vir com a tinta fraquinha para você fazer a primeira parte desse barco. Deixando algumas partes bem claras, né? Então você só puxa um pouquinho a tinta, mas deixa bem clarinho. E as partes mais que precisa ser mais forte e contornar, a gente vai com a tinta mais forte, mais pura. Então a gente põe menos água para poder a gente fazer a parte das sombras e contornar os cantos para dar um pouquinho mais de profundidade dentro do barco ou da canoa, como você preferir. Então pode misturar um pouquinho de preto. Nesse azul que eu estou usando azul escuro, misturando um pouquinho de preto. Você continua nessa mesma temática do barco, fazendo as sombras com a tinta um pouquinho mais pura e com um pouquinho de água você puxa as linhas de contorno do barco. Esse pincel de aquarela ele tem um biquinho, então isso facilita na hora de você contornar. É bem delicado, então você precisa fazer com bastante delicado, sem pesar a mão demais. A mão muito leve para você conseguir contornar com uma linha mais certa possível, né? Com uma linha mais contínua possível ali nas marcações do barco. Após a gente pintar o interior, a gente vai para a parte de fora do barco. Como ele está um pouco inclinado, ele vai ficar com essa parte bem escura. Então eu vou com preto mesmo, azul escuro e preto, quase que puro, com um pouquinho de água só para diluir a minha tinta. Ela é em gel, então é só para diluir ela um pouco. Se fosse em bastão, eu teria que fazer uma cor bem forte ou fazer várias camadas. Mas como a minha é em gel, dá para fazer ela mais pura. E o reflexo também na água a gente pinta da mesma cor do barco. Tem que ser bem delicadinho para a gente conseguir fazer essa parte
do bico do barco. Eu precisei dar uma levantadinha na parte do contorno ali para dar um volume. Então eu passei um pouco a parte preta na ponta do barco para que dê esse volume, como se ela tivesse com uma caixa mais alta. Você pode fazer isso também. E aí você pode contornar com a tinta pura a parte de dentro e de fora ficarem um pouquinho diferentes. Então a linha de dentro você contorna com um azul mais escuro e a linha de fora fica o contorno do escuro mesmo, do preto que a gente pintou antes. Com a tinta mais pura você consegue fazer todas as linhas de contorno no barco. Assim vai deixá-lo bem marcadinho, bem visível, bem nítido, né? Depois que a tinta vai secando um pouco, você percebe que você precisa contornar mais e vai do gosto de vocês. Nós vamos ter a corda também, que vai refletir aí na água. Ali com água mesmo eu dei uma clareada para a corda não ficar tão forte. E aí vai mais uma vez do gosto de vocês, se vocês quiserem fazer uma vegetação. Eu estou usando o pincel leque e usando os tons de verde, preto, amarelo, marrom, para a gente subir uma vegetação aí, como se fosse um capim. E você vai fazendo isso, vai ficando bem interessante. Eu gosto muito de vegetação, gosto muito de paisagem, gosto muito de pintar a natureza. A natureza é linda. E para os meus próximos vídeos eu quero começar a testar a pintura em animais, porque eu tenho muita dificuldade em desenhar rostos, em desenhar formas assim humanas e animais. Por isso eu quero começar a praticar esse tipo de desenho. Então vocês vão acompanhar também a minha evolução como desenhista de animais e rostos, tá? E a gente vai fazendo isso também com aquarela. A aquarela ajuda bastante nas misturas de cores, nas tonalidades. E é muito bonito, né? O jeito que fica uma aquarela. Bom, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado até agora. A vegetação fica a gosto de vocês também, se quiserem fazer mais alguma coisa. Ou somente uma árvore ali também ia ficar bem legal. Mas fica do gosto de vocês. A vegetação ali do reflexo da água ficou ali bem simples também. E ficou bonito, não ficou feio. Então tem gente que vai falar, nossa, mas não vou conseguir fazer árvore. Faz assim hoje a gente fez um monte de borrão e ficou legal. Então se divirta, curta fazer o desenho. É uma coisa gostosa, uma coisa terapêutica, né? Eu uso a arte como terapia. Então, para mim é mais terapêutico. E aí você vai usar a arte como você quiser. Então no fim eu fui colocando mais algumas nuvens, você pode colocar um pouco mais de reflexo na água, você pode fazer uns fios de branco, uns fios de preto para indicar mais a água. E assim a gente encerra a nossa aquarela de hoje. Até os próximos vídeos então, fiquem todos com Deus.